O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, capítulo 3 de São Marcos, nos apresenta Jesus num grande sucesso. Isto é, multidões o seguem. Diz aqui que pessoas da Galileia, da Judéia e de Jerusalém como também de regiões pagãs, a Idumeia, do outro lado do Jordão, de Tiro e de Sidônia. Então Jesus estava atraindo multidões, só que as multidões, a grande maioria, vinha para ver o que Jesus fazia. Nós vemos aqui no versículo 8, diz assim, que foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Isto é, eles estavam interessados em ver o quê? Curas, milagres, prodígios, portentos. Versículo 10. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo, porque iam alcançar alguma graça. Então as pessoas iam para vê-lo, mas Jesus sabia que o que ele tinha para dizer era mais importante do que aquilo que ele fazia. Por quê? Porque aquilo que ele fazia poderia ser interpretado de uma maneira meramente espetacular. Meramente exterior, não mudando a vida das pessoas. Então, Jesus, o que é que ele pede? Que lhe providenciem uma barca, para que ele possa falar para aquela multidão. Porque Jesus quer despertar a fé e o amor nos seus corações. Repito, Jesus não quer se tornar um espetáculo para as pessoas. Lembram que Herodes queria ver Jesus. Herodes estava muito interessado em ver Jesus, porque ele tinha ouvido falar que Jesus fazia milagres, coisas extraordinárias. Então, por curiosidade, ele queria ver Jesus. Quem sabe até algum milagre não sobrava para mim também. Podia pensar Herodes. Mas Herodes não estava interessado em mudar de vida, em obedecer nosso Senhor, em ouvir a sua palavra como um discípulo e colocar em prática a sua palavra. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado,
Porque esta tentação está próxima de muitos de nós. Isto é, esta ligação com Jesus sem muito comprometimento. Isto é, você quer ver o que Jesus faz. Você quer de alguma maneira, alguma compensação. Porque é claro, né, quando você vê algo miraculoso, espetacular, isso causa uma certa alegria interior, alegria em nós que existe sempre por ver um espetáculo, algo interessante, mas não necessariamente uma mudança de vida. Você pode vir à missa porque você acha bonito aquilo que ali é realizado. Você, de alguma maneira, você se compraz com a beleza da liturgia. Você gosta daquele clima de uma certa sacralidade, do silêncio, da beleza da música, da beleza dos paramentos e dos gestos, mas sem mudar, sem que você esteja disposto a um verdadeiro comprometimento. E isso, em nada, surtirá um efeito espiritual na sua vida. Isto é, a sua ligação é meramente exterior. É por isso que Jesus, quando os demônios começam a dizer que Ele é o Filho de Deus, nós vimos aqui no versículo 10, versículo 11, vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem Ele era. Por quê? Porque Jesus sabia que a sua missão, que a sua obra passava pelo aniquilamento dele mesmo, pelo aniquilamento de si mesmo, de que ele deveria sofrer, ser perseguido, maltratado e crucificado. Ele sabia que a sua dignidade de Filho de Deus se manifestaria onde? Na cruz. Não é assim que o evangelista de hoje, no capítulo 15, no versículo 39, vai dizer? Quando Jesus morre na cruz, um centurião diz: verdadeiramente, Ele era o Filho de Deus. Isto é, a dignidade de Jesus é mais do que nunca manifestada na cruz. É por isso que o salmo de hoje, que nós ouvimos, ele vai falar disso. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Porque a fé, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a fé entra pelos ouvidos. Então abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. É o servo obediente. Ele ouve a palavra, ele ouve a vontade do Pai e a coloca em prática. Meus irmãos, o que é que isto tem a nos ensinar? Que nós precisamos ser servos obedientes. Que nós precisamos ter os ouvidos atentos para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus. De modo que cada um aqui pode e deve se perguntar: como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem de verdade ouvido a palavra de Deus? Você tem de verdade procurado Jesus para crer nele, para crer mais nele, para amá-lo ainda mais? Ou você tem procurado Jesus pedindo apenas consolações, pedindo apenas graças, pedindo apenas livramentos, pedindo apenas realidades para a sua vida? Isto é, você está com um amor
com um relacionamento interesseiro, como o de Herodes, que queria ver o espetáculo, ou talvez que lhe sobrasse um milagre também. Como esses outros aqui, esses tantos outros que queriam se jogar sobre Jesus, porque tocando nele, receberia alguma graça. Quem é você nessa história? É o servo, fiel, obediente, amigo de Deus, que tem lutado para colocar em prática a sua vontade, que tem lutado para fazer com amor a sua vontade, que tem se esforçado para ouvir a sua palavra, para conhecer a sua vontade, os seus mandamentos e observá-los fielmente? Ou você é aquele que vive procurando a Deus apenas com interesses materiais, superficiais, imanentes, apenas com uma atitude interesseira diante de nosso Senhor? Ele, meus irmãos, Ele quer a nossa fé, Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso amor. E quando nós dizemos isso, que alegria, porque se nosso Senhor quer que nós o amemos, Ele sabe quem somos, Ele sabe que somos pó, então Ele está disposto a nos dar o seu amor. Se Ele quer que nós creiamos nele, e creiamos muito, Ele sabe que nós, sem Ele, nada podemos fazer, então Ele está disposto a nos dar mais fé. Se Ele quer que nós sejamos obedientes, e que nós façamos com prazer a sua vontade, Ele nos conhece e sabe que existe uma luta dentro de nós por causa dos nossos pecados, que nos levam a não fazer aquilo que nós gostaríamos, isto é, a nossa vontade é fraca e com muita facilidade nós não fazemos aquilo que fracamente queremos. Ora, Ele está disposto a nos dar a sua força. Mas a pergunta é, nós temos pedido a nosso Senhor as coisas certas? Nós temos pedido o Espírito Santo para que Ele nos ilumine e nos capacite a pedir o que convém, porque nós não sabemos o que nos convém e somos capazes de pedir para nós coisas inadequadas e não pedirmos aquilo de que verdadeiramente precisamos. Percebe, meus irmãos, que nós precisamos nos aproximar de nosso Senhor com muita humildade. Aproximamo-nos dEle quando ouvimos a sua palavra. Aproximamo-nos dEle quando recebemos o seu corpo e o seu sangue. E precisamos pedir: Jesus, eu te peço aquilo que tu queres me oferecer. Eu te peço o que tu queres me dar. Imagine que bênção se esta oração se tornasse frequente nas nossas vidas. Eu não vou pedir isto ou aquilo, eu quero o que tu queres me dar. Sabendo, meus irmãos, que aquilo que o Senhor quer nos oferecer é para a nossa salvação, é para o nosso bem. Pode ser que Ele não dê a você uma vida mais confortável, mas Ele quer lhe dar fé. Pode ser que Ele não conceda aquela graça em particular que você tem pedido, um livramento de uma doença, mas Ele quer livrar a sua alma dos seus pecados. Pode ser que Ele não conceda aquilo que você há tempo tem suplicado, mas Ele quer lhe dar um coração grande, um coração generoso, um coração semelhante ao dele, que ame muito a Deus. Pode ser que Ele não conceda uma vida cheia de prazeres, que Ele conceda a cruz, mas que será o caminho, a estrada, a ponte para você se unir cada vez mais a Deus e chegar à verdadeira pátria, a pátria celeste, aquela que é a nossa verdadeira felicidade. Peçamos, meus irmãos, hoje então, ouvindo a sua palavra e daqui a pouco recebendo o seu corpo e o seu sangue, que Deus nos conceda, que Deus nos ensine a pedir aquilo que Ele quer nos oferecer.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.